Olá, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês de forma virtual. Estou aqui trazendo para vocês um conteúdo importantíssimo da palavra de Deus nesse sábado aqui, praticando meu descanso, amanhã também. Pronto, temos tempos de sobra para poder falar e preparar alguma coisa, né? Algo importante. Para aqueles que gostam de assuntos concernentes ao tempo do fim, convido a ficar até o final. Eu penso que o assunto hoje está maravilhoso, tá bom? Vamos direto ao assunto. Eu quero falar sobre o tempo do fim, mas separado em três etapas: princípio, meio e fim. Antiga aliança, nova aliança. E a partir dessas coisas, nós podemos tirar proveito e entender. Nós só podemos entender o final se a gente entender o início. Então vamos lá. Em Êxodo, capítulo 19, recomendo a leitura de todo o capítulo, é um capítulo muito bom. É o momento que Deus se revela ao povo. O povo recém-saído do Egito, né, ali no início do capítulo, diz que ao primeiro dia do terceiro mês, depois que eles saíram do Egito, através da liderança de Moisés, só que até aquele momento, até esse capítulo aqui, 19, Moisés liderou o povo. E Moisés continuou liderando o povo. Porém, Moisés era o interlocutor. O povo viu as pragas no Egito, as 10 pragas. O povo viu o mar vermelho se abrir, mas o povo não conhecia Deus. Era Moisés que apresentava as coisas de Deus para o povo. E esse momento é um momento que Deus se revela ao povo. Isso que é maravilhoso. Por isso que eu destaquei como que a gente pode conhecer o tempo do fim sem conhecer o início, o meio, sem passar por esse conhecimento. Eu acho muito difícil como você conhecer as coisas que estão ali propostas em Apocalipse sem conhecer o que estão proposto entre o povo de Israel, entre a vinda de Cristo, esses contextos. Então vamos lá, no versículo 11, eu quero destacar esse ponto. Deus falou para o povo o seguinte: e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Olha que interessante. Como eu disse, né? Deus começou ali a se revelar ao povo. Então eles estavam acampados sobre o deserto do Sinai, perto do monte de Sinai, mas ao terceiro dia, né, Deus fala: se vocês devem estar prontos, porque eu vou descer à vista do povo. Certo? No versículo 16 diz o seguinte: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Então, mal começou a amanhecer, começou aquela agitação, trombeta, o monte, né, começou a chacoalhar, todo aquele terremoto, vamos dizer assim, né, aquela coisa forte acontecendo sobre a terra, sobre o monte, chamou a atenção do povo. Moisés levou o povo para fora e para se encontrar com Deus, versículo 17, versículo 18. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele no meio do fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Então você vê que todo esse contexto, Deus de fato chamou o povo para o conhecer, e ali o povo começou a conhecer o Deus do livramento, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que atuou sobre as pragas no Egito, aquele que tirou eles do jugo da servidão e da escravidão do Egito de Faraó, né? Então o povo começou a conhecer Deus pessoalmente. Só que o povo ficou com medo, né? Mesmo assim o povo, olha, Moisés, vai lá, fala com Deus. Tudo que ele disser a gente vai cumprir, porque nós temos medo, porque pode ser que nós morramos aqui, certo? Pulando para o capítulo 20, só vou destacar acho que dois versículos aqui.
o primeiro, capítulo 20 de Êxodo é um capítulo conhecidíssimo, nós estamos falando sobre os 10 mandamentos. Mas o versículo 1 diz o seguinte: Deus falou todas essas palavras. Olha que interessante. Vamos destacar esse ponto. Deus falou todas essas palavras. O povo estava ali e o povo ouviu. Na maioria dos momentos da história do povo de Israel, quem dava as ordens e instruções, apesar de Deus, mas era Moisés, como eu já havia dito. Mas aqui Deus estava falando com o povo, então o povo agora passou a ter contato com Deus. Então, partindo lá para o versículo, e o resto a gente sabe, né, o contexto todo maravilhoso, os 10 mandamentos, que é a base para nós entendermos o tempo do fim. A lei sobre o altar do Senhor, versículo 22 do capítulo 20. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês mesmos viram que do céu lhes falei. Ponto. Vamos destacar isso aqui. Então, é o que eu disse. A lei dos 10 mandamentos, ele seguiu uma sequência. E essa sequência era o seguinte: Deus falou e o povo ouviu. Depois, Deus escreveu nas tábuas de pedra. Mas quando Moisés desceu ao monte após 40 dias e o povo achou que Moisés tinha morrido, começaram a adorar um bezerro de ouro que eles fizeram ali, e Moisés, ao ver aquela situação, se revoltou e quebrou as tábuas, os 10 mandamentos, que Deus escreveu com seu próprio dedo. Porém, na última sequência, Moisés reescreveu esses 10 mandamentos. Contudo, vamos colocar uma vírgula, um parêntese aí muito grande nesse ponto de partida. Porque nós temos ouvido dizer uma certa falácia de que os 10 mandamentos é a lei de Moisés. Obviamente, Moisés escreveu leis, mas não os 10 mandamentos. Quando eu falo que ele reescreveu, é isso mesmo, ele reescreveu. Ele não fez essa lei. Essa lei foi dada, foi proferida em palavra, depois escrita por Deus. Por isso que eu destaquei esse ponto. Tá? Então, essa falácia de que os 10 mandamentos é uma lei de Moisés, cai por terra isso. Tá? É importante cair por terra porque, a partir disso, vai ter muito problema. Quem não entender isso aqui vai ter muito problema de entender o tempo do fim. E se estiver diante de nós, eu acredito que está, então é importante entender isso aqui, ter isso como fonte, base primordial para entender o tempo do fim. Ok? Muito bem. Então, o princípio, para mim, eu destaco como sendo esse parâmetro entre o povo conhecendo a Deus, povo de Israel, conhecendo a Deus, recebendo de Deus as leis de Deus, importante. Depois nós sabemos, a história continua, Moisés continua ainda sendo interlocutor do povo de Israel, Deus habita através dos acampamentos que Israel faz, depois fazem ali a Arca da Aliança, e aqueles 10 mandamentos vai para a Arca da Aliança, e Deus habita ali no Santíssimo, é o momento que ele entra na presença ali dentro da Arca da Aliança, tem os 10 mandamentos, a vara de Arão, tudo importantíssimo. Não foi à toa que o povo caminhou no deserto, batalhou, enfrentou guerras e tudo consultava a Deus, e Deus estava com eles no momento que Deus entrava ali na Arca da Aliança, porque ali estava a sua lei. Certo? É importante a gente destacar isso. Agora vamos para o meio. Eu falei princípio, eu destaco assim, né, como princípio, meio e fim. Veja bem, na história se seguiu e a gente chega até um seguinte contexto. Vamos para Jeremias. Vamos lá. Vou procurar aqui na Jeremias,
capítulo 31, versículo 33. Tá? Jeremias, capítulo 31, versículo... Não, vamos ler o 31, 32 e o 33. É importante. Não podemos deixar de mencionar eles, nem ler. É importante até ler. Vamos lá. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será, 32, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. E por último, versículo 33. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Que dias? Da nova aliança. Ele está falando aqui da vinda do seu filho, Jesus. Declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ou seja, aqui está muito claro. O povo de Israel ele quebrou essa aliança. Mas Deus já tinha uma nova aliança já há mais de... Não sei o cálculo aqui, mas acredito que Jeremias até Jesus, eu acho que tem mais de 1000 anos aqui, eu acredito nisso. Se não tiver, deve ser quase. Então já era uma profecia proferida de que Cristo viria fazer uma nova, tornar a nova aliança uma realidade. E essa realidade é a base também para entender o tempo do fim. E aí, o que a gente entende por isso? Que a aliança vai ser quebrada? Não, quebrada já foi por Israel, mas que a lei vai ser alterada? Né? Que alguma coisa vai fazer nova aliança, nova lei também? Será que é uma nova lei? Aí a gente precisa entender a nova aliança. O que significa? Aí sim, nós vamos para Mateus capítulo. Agora a gente vai para o meio. Né? Eu falei do princípio, agora já estamos indo para o meio. E daqui a pouco a gente entra no fim e pronto. E a gente entende verdadeiramente o contexto do fim dos tempos. Nós vamos para Mateus capítulo 10. Vamos lá. Novo Testamento. Ou Nova Aliança, né? Mateus capítulo 10. O versículo, já está aqui destacado, versículo 5 e 6. Olha que interessante. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Interessante que o pai lá, o que o pai fez com o povo de Israel? Se apresentou ao povo de Israel, certo? E deu instruções. Jesus também praticamente faz o mesmo. Aqui no capítulo 10, Jesus está preparando os seus discípulos. E as instruções é o seguinte: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Interessante que o pai tinha falado que faria uma aliança com a casa de Judá e a casa de Israel. E aqui Cristo também está enfatizando que a prioridade não são os samaritanos, não são os gentios, mas a prioridade é o povo de Israel, porque ali tinha duas profecias. Primeiro, a nova aliança, conforme eu já lhe disse para vocês. Depois, Daniel, nós também temos o cumprimento de uma profecia chamada 70 semanas, e aqui Jesus está na última semana. Certo? Então essa profecia também de Daniel, capítulo 9, também está se cumprindo. Exatamente aqui na nova aliança. Então, está aqui o ponto de partida. Cristo chegou. E ele está dando a instrução. O povo de Israel é o povo da nova aliança,
Claro, depois da morte de Cristo, isso muda. E aí passa o evangelho a ser abrangente aos gentios e a todos eles, certo? Mas o povo de Israel é o povo do foco, é o povo da profecia, da nova aliança, proferida lá em Jeremias. E para finalizar o meio, eu gostaria de voltar um pouquinho Mateus. Vamos para o capítulo 5. No capítulo 5 nós vamos entender perfeitamente a proposta. No versículo 17 diz o seguinte: não pense que vim abolir a lei ou os profetas, não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade vos digo que até os céus e a terra desapareçam, essa daqui é uma versão diferente, né? De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então, olha que interessante. No capítulo 10, os discípulos estavam sendo instruídos a dar prioridade ao povo de Israel. Com que instrução? Com essa daqui. Com que base? Cristo veio descumprir a lei? Ele veio trocar a lei? Não, ele veio cumprir. E ele deixou bem claro que isso será inalterado. Nada mudará na lei até que tudo se cumpra. Até que todo esse céu, essa terra, até que se renove outra vez. Certo? Então essa é a base que estava escrito lá em Jeremias, que um diria para o outro. Qual é a base? Um falaria para o outro de Deus, falaria de Cristo, da nova aliança, do sacrifício, da graça. Então essa é a nova aliança. A graça de Cristo, a salvação, mas com a lei inalterada. Vale destacar esse ponto. Ok? Então, se nós entendemos o princípio e o meio, agora sim ficou claro, ficou óbvio como entender o fim. E o fim se dará dessa forma. No início, nós tivemos Moisés liderando o povo, um grande líder. Israel também teve Davi como um grande rei. Certo? As propostas foram diferentes. Cristo veio quando, olha que interessante, no tempo de Moisés o povo era escravo do Egito. No tempo que Cristo veio, o povo estava sobre o jugo romano. Não é verdade? O Império Romano era o império que dominava. Ok? E no tempo do fim, haverá um domínio através, sim, do governo do anticristo. Aí sim, nós vamos entrar nesses assuntos aí, mas não aqui agora, nesse dia, nem hoje. Agora a gente está falando de um governo único que vai tentar escravizar o povo de Deus. Fato. Mas de que forma? É uma escravidão mental, obviamente. Por quê? Vai bater de frente justamente com essa instrução dada pelo pai, ratificada pelo filho, confirmada. A lei do pai é uma lei suprema, inalterada, e até que o fim do tempo, o fim dos dias, o apocalipse, a questão escatológica aconteça, isso será inalterada. Mas essa é o palco que vai suceder diante dos olhos daqueles que passarem, e se for eu, também vou estar enxergando isso se deflagrar diante da nossa geração. Quem sabe? Espero eu que possa ser na minha geração. É uma expectativa muito grande da minha parte. Ver o quê? Que conforme Paulo disse, que
não aconteceria, tipo assim, vocês não precisam ficar aí ansiosos quanto à vinda de Cristo, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e seja revelado o iníquo, o homem da iniquidade, né? O filho da perdição, certo? Então, até Paulo confirma. O fim dos tempos se dá dentro de um contexto de apostasia. Apostasia é você pegar o que é certo, retira e coloca o que é errado no lugar do que é certo. Ou seja, é justamente a tentativa de alterar a lei de Deus. E esse é o principal ponto de guerra. Não é à toa que o povo de Deus, os remanescentes, os últimos que restam na história da humanidade, são esses que defendem, não, a lei do eterno, do Criador, não pode ser alterada. Foi feita essa aliança com o povo hebreu, depois foi ratificada, confirmada por Cristo. E há de ser assim até que Cristo volte pela segunda vez e acabe a história da humanidade. E para finalizar, agora sim vocês estão entendendo o que está proposto para o tempo do fim. Vamos para Apocalipse para terminar o estudo de hoje. Apocalipse eu não poderia deixar de passar sem ler esse versículo aqui. Vamos lá, capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse. Feliz ou bem-aventurado aquele que ler em voz alta as palavras desta profecia, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas que nelas escritas. As coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Então vê que a abertura do livro confirma. Feliz é aquele que guarda as coisas que estão escritas nesse livro. Obviamente um livro maravilhoso, o Apocalipse. Mas, para término do nosso estudo, eu preciso ir para Apocalipse capítulo 12. Vamos comigo, 12, versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da descendência dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Cristo. Olha que maravilha! Olha como a Bíblia se completa. Porque quem escreveu foi o Pai. Obviamente que deu, através do Espírito Santo, o entendimento aos homens escreverem. Os homens não chegaram aqui e começaram a colocar as suas palavras porque queriam, não. Porque teve a atuação do Espírito Santo. E por isso que tem coerência. Porque é o Pai, a palavra do Pai. Certo? Então aqui o que resta no tempo do fim, o que eu disse? É uma identidade daqueles que estão defendendo. Então o dragão, a antiga serpente, que é a Satanás, ele se ira contra esse povo. Porque esse povo são aqueles que têm essa identidade latente. Eles são guardadores dos mandamentos de Deus. Aqui diz aqui, ó, os mandamentos de Deus, não está falando os mandamentos de Cristo. Olha que interessante, os mandamentos de Deus. E se mantém fiéis ao testemunho de Jesus. Porque ser também testemunha de Jesus é importante. É importante. Certo? Então, naquele capítulo 10 de Mateus, se você for ler todo o capítulo, ali diz, Cristo diz, aqueles que me confessarem diante do Pai, diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E aquele que recebe a vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe ao Pai. Porque foi ele quem me enviou. Viu a sequência? Então, meus amados, não tem como chegar no tempo do fim e a gente ficar só com os olhos pensando assim, Israel vai construir o terceiro templo. Jamais. Até que antes que Cristo volte pela segunda vez, Israel não vai reconstruir o templo.
Mas, Joab, onde que você afirma isso? A palavra de Deus diz. Depois que o templo foi destruído lá no ano 70, Israel não vai reconstruir. Você pode ter certeza disso. Puxa, mas a construção do templo já está quase começando. Ah, é? Então, glória a Deus. Porque antes que eles verdadeiramente fique totalmente reconstruído, Cristo vai vir antes. E por que as pessoas têm essa conclusão? Ah, porque o anticristo precisa sentar no trono de Davi. Ah, uma profecia lá de Daniel. É uma profecia que é mal interpretada, só isso. É uma corrente de pensamento mal interpretada, que dizem que o chifre pequeno, é o anticristo, vai se assentar no trono, vai reinar por 3 anos e meio. Aí Israel vai perceber que dentro desses 3 anos e meio, aquele não é o Cristo. E aí, a partir depois de 3 anos e meio, ele vai se revelar de que ele não é o Cristo, mas é o anticristo. Aí vai enganar. Olha, essa linha de raciocínio está tão difundida na internet, nós podemos ver, que eu acho que é meio difícil até mesmo enganar o povo de Israel quanto a isso. Né? Mas não vai ser assim. A verdade é que antes que o povo de Israel reconstrua esse terceiro templo, Cristo vai vir antes. Isso é certo. Só que o inimigo vai se levantar. Voltando ao contexto, o inimigo vai se levantar e vai ir contra ao povo de Deus. Por essa identidade. E é ratificado, é confirmado aqui mais dois capítulos adiante, capítulo 14. Nós estávamos no 12, agora vamos para o 14. Capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. E pronto. Podemos agora sim finalizar o vídeo de hoje, o conteúdo. Entende que aqui está a fé, a perseverança, a esperança, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Então, no fim dos tempos, não vai ser um Davi que vai se levantar para defender o povo de Deus. Não vai ser um Moisés, um Josué que vai liderar o povo de Deus. No fim dos tempos, o povo de Deus vai ser um povo conhecedor da palavra de Deus, da aliança, da segunda aliança, né, da primeira e da segunda. Vai sustentar essa verdade até que Cristo venha. E é por isso que o dragão se ira e vai pelejar, perseguir, matar, colocar em cadeias ainda esse povo. E aí o cenário, aí sim, como nos tempos do Egito, o pai se levanta e fala, basta. Ele vai defender o povo dele, como defendeu no Egito. O povo hebreu das mãos do faraó. Aí sim, o filho vem também em defesa. E assim, para mim, se encerra a história da humanidade. Bom, essa é a minha expectativa que aconteça dentro da minha geração ainda. É uma expectativa. Mas, claro, preciso ser honesto, pode acontecer com a geração dos meus filhos, dos meus netos, não na minha, ok? Mas a minha esperança não pode morrer por causa disso. Mas por que eu estou gravando vídeo aqui no meu ambiente de trabalho? Porque eu entendi essa verdade. Eu preciso difundir a verdade. Falar das boas novas do Evangelho. Falar desse juízo que breve virá. Porque se eu não fizer a minha parte, aí sim, verdadeiramente ele vai vir para quem?
O povo não sabe, ninguém está esperando Cristo voltar. Ou virá o enganador e vai enganar, porque nós deixamos de falar a verdade, depois seremos cobrados. Se a gente não falar, a gente vai ser cobrado. Então estou aqui, me dedicando a esse trabalho, separando esse espaço para falar da palavra de Deus. Se você chegou até o final, muito obrigado. Que o eterno nosso Deus te abençoe, te proteja, te guarde. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.